Oi, gente. Essa é uma decisão esperada pela gente e muito importante, porque finalmente deu um basta, pelo menos nesse momento, à narrativa absurda do Bolsonaro acerca das medidas restritivas defendidas pelos governadores. O STF decidiu a favor dos governadores em ação de Bolsonaro contra, não o isolamento social, aí é o erro da manchete, né? O distanciamento social, porque as medidas restritivas dos governadores visavam garantir o distanciamento social entre as pessoas. Isolamento é para os doentes, distanciamento é para todos nós. Para nós termos medidas de isolamento social, nós temos que ter testagem em massa, coisa que foi feita em Araraquara e foi muito pouco feita no resto do Brasil. O STF, inclusive, deu uma cutucada no Bolsonaro ao dizer, aqui, ó, ao dizer, opa, ao dizer que a carapuça entre, diz Marco Aurélio em recado a Bolsonaro após decidir a favor dos governadores. Né? O pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que instituíram medidas de isolamento social para conter a pandemia, foi rejeitado pelo ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, ministro. Fez o correto, pelo menos nesse caso, né? Bolsonaro tinha apresentado, vocês sabem, uma ação na última sexta-feira questionando a competência dos governos locais para tomar essas providências. Ele argumentou que as medidas tomadas pelos estados são inconstitucionais porque só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decreto de governadores. Com a decisão, ficaram mantidos os decretos de governo do Distrito Federal da Bahia, onde eu moro, e o Rio Grande do Sul, que determinam a limitação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais e determina o toque de recolher para diminuir a circulação de pessoas no fim da noite até a madrugada do dia seguinte. Marco Aurélio considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente o STF. O chefe do executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo, considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. Ele ressaltou que o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento da pandemia. Há um condomínio integrado por União, Estados, Distrito Federal e municípios voltado a cuidar da saúde e assistência pública. Ante os ares democráticos vivenciados, impróprio a todos os títulos é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros. Encerrou o ministro. Gente, Bolsonaro está agindo nesse momento para impedir essas medidas. É um dos atos, as medidas restritivas, é um dos atos mais contrários à vida que eu já vi recentemente. Nós estamos tendo uma explosão de casos. Nós tivemos já o falecimento de várias pessoas, inclusive autoridades, artistas, não é? Eu pensei até em fazer um vídeo sobre o falecimento do irmão Lázaro, que foi o único, o que o Bolsonaro destacou, não é? Tem até uma polêmica envolvendo ele. Foi vinculado nas redes uma fala dele que eu não encontrei outras fontes para corroborar, embora ele seja bolsonarista, embora a fala não seja impossível de ter acontecido, eu tenho cuidado de não dizer que a pessoa falou uma determinada coisa sem ter evidências contundentes, não é? Porque a gente, enfim, tem que respeitar e tem que procurar evitar caluniar as pessoas, né, quando a gente não tem evidências contundentes disso. Isso é óbvio. A gente tem que fazer um esforço disso e respeitando as pessoas. Mas, mesmo que a gente divija radicalmente das posições, né, mesmo que a gente divija radicalmente, por exemplo, eu tenho divergências brutais em relação ao Bolsonaro, mas eu nunca precisaria nem utilizaria o expediente de dizer uma coisa sobre ele que ele não tenha dito, ou seja, dizer que ele disse uma coisa que ele não disse. Eu não vou fazer isso, não é? Enfim, mas o que ele tem feito em relação aos governadores, essa narrativa que tem sido construída pela extrema-direita, é uma narrativa completamente absurda. Nós estamos no auge da pandemia, nós estamos num momento terrível. Milhares de pessoas estão morrendo diariamente. Nós precisamos restringir a circulação de pessoas para garantir vidas. E quem acha que o governador está promovendo mortes ao fazer isso, não está acompanhando os dados dos hospitais, os dados da Secretaria de Saúde. É a restrição de circulação
que está impedindo a explosão de casos. Nós temos que caminhar para restringir ainda mais a circulação de pessoas para evitar essa explosão de casos e para poder vacinar as pessoas, utilizar o mecanismo da vacinação em massa, com as pessoas não se contaminando, para poder derrotar o vírus. E quem se posiciona nesse momento contra essas medidas restritivas, contra o lockdown, eu só posso pressupor que quer a morte de outras pessoas. Porque é o resultado necessário e inevitável que vai acontecer caso nas cidades onde está explodindo o número de casos, a gente tenha mais mobilização, as pessoas se movimentando mais e aglomerando, indo para lugares em funcionamento com circulação de seres humanos. Você amplia a circulação, você amplia a disseminação do vírus e amplia o número e vai ampliar o número de mortes. Essa é uma realidade inescapável. Enfim, o STF nesse caso fez o que eu considero o mínimo, não é? Fez o básico e pelo menos decidiu, teve essa decisão a favor dos governadores. A cutucada dos ministros, né, se deu assim, né? O ministro Marco Aurélio de Mello mandou um recado contundente a Jair Bolsonaro após rejeitar o pedido do presidente para derrubar os decretos, né? Ele disse que a carapuça entre e haja uma correção de rumos, afirmou o ministro, a comentarista da Globo News, Ana Flor. Marco Aurélio disse ainda que mandou um recado educado, mas incisivo, né, para Bolsonaro. A Ana Flor, o ministro Marco Aurélio, disse que mandou um recado educado, mas incisivo na decisão contra as ações do presidente Bolsonaro de tentar derrubar medidas restritivas dos governos da Bahia, do Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O presidente argumentou que as medidas são inconstitucionais e tal, a gente já falou sobre isso, e o ministro derrubou, né? Eu espero de verdade que a gente caminhe para superar essa pandemia com o mínimo de mortes que for possível. Lamentavelmente, não só as atitudes do Bolsonaro, mas as atitudes que ele inspirou na população, que fez boa parte da população não usar máscara, se aglomerar, né, atuar com negacionismo. Isso inclui, inclusive, políticos bolsonaristas, né? Algumas dessas atitudes podem ser atribuídas, por exemplo, ao prefeito de Vitória da Conquista, que faleceu de Covid, né? Nós estamos num momento realmente dramático da pandemia. E temos que defender com unhas e dentes distanciamento social, vacinação, testagem em massa. Mas, infelizmente, a verdade é que testagem em massa não vai acontecer. E, infelizmente, parte da população não vai obedecer ao distanciamento social. Mas nós temos que continuar defendendo, apesar disso, para aqueles que possam ser sensibilizados, que percebam um número gigantesco de pessoas adoecendo, que é uma necessidade que nós temos que realizar. Enfim, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto, gente. Lamentável, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova máquina do tempo e a gente tem que comemorar pelo menos essa decisão do Supremo Tribunal Federal em valorizar a atitude que os governadores estão tendo em tentar salvar vidas humanas. Que é o mínimo que se espera de um governo eleito, mas nem o mínimo o governo Bolsonaro está fazendo. Muito pelo contrário, está agindo contra essas medidas que buscam salvar vidas. É lamentável. O que o governo Bolsonaro está fazendo é que é lamentável. E a gente se vê em um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.